Então, dentro do reino protista, nós temos um segundo grupo além dos protozoários. Protozoário é aquele grupo que dá origem para o reino animal. Aqui nós temos aquele então que vai dar origem para todo o reino vegetal. Então, dentro do grupo das algas, os principais caracteres são: podem ser indivíduos unicelulares ou multicelulares. Unicelular é quem tem uma célula só, multicelular é quem tem duas ou mais células, mas não forma tecido. Então são células que não têm organização tecidual, é tipo cada uma por si. Nesse caso, é uma estrutura chamada de talo. Então, elas apresentam parede celular, na sua grande maioria, quem não tiver exceção, são seres eucariontes e autotróficos. Quem não fizer isso é exceção. São seres aquáticos ou simbiontes, podem viver associados a outros seres vivos, mas é muito raro não viver na água de forma simbiótica, que é associado com alguém. Além disso, taxonomicamente estão divididas basicamente por pigmento, que é a cor que elas vão ter, substância de reserva, que é a substância nutritiva que elas guardam para não morrer de fome, e pelo tipo de parede celular. Então, a reprodução ela vai acontecer por sexualidade ou conjugação, em especial nas unicelulares, que são os três primeiros grupos que nós vamos falar. Nas pluricelulares, elas já reproduzem como se fossem vegetais, alternando gametófito e esporófito, fazendo reprodução sexuada e assexuada juntos. Então, o primeiro grupo é o grupo que vai fazer a relação direta entre os protozoários e as algas. Então, ele é meio bicho, meio alga. É um grupinho chamado de euglenofícias. São algas que tem como principal representante, se chama Euglena viridis, por isso que ganhou esse nome. E a euglena muitas vezes é classificado como um protozoário flagelado e às vezes classificado como uma alga protista, porque ela apresenta característica de bicho e de planta. Então, ela é um tipo de alga que pode ser autotrófica, fazendo fotossíntese, e heterotrófica, fazendo fagocitose de vez em quando. Então, ela pode se alimentar dos dois jeitos. Não tem parede celular, que é uma característica atípica dentro das algas, então isso permite que ela nade, inclusive escolhe, quando tem luz ela vai para o lado do sol fazer fotossíntese. Quando escurece ela para e vai para a escuridão para comer. Então ela é bem anormal em relação às outras algas. Se locomove por flagelo, então ela tem capacidade de nadar para onde ela quer, é unicelular e tem o paramilo, que é um tipo de carboidrato, ou seja, um açúcar, um polissacarídeo, como substância química de reserva. Ainda, segundo grupo, algas pirrofícias, também chamadas de dinoflagelados. Essas algas pirrofícias, ou dinófitas, ou dinoflagelados, tem na água doce, tem na água salgada. Tá? Essas algas aqui são unicelulares, têm dois flagelos, um para baixo e um para o lado, e quando os dois batem, ela começa a rodopiar e girar em direção à luz. Por isso que se dá o nome de dinoflagelados, que significa se movimentar em rodopios. Ainda tem a parede celular chamada de lórica, que é uma capa de celulose transparente bem dura, e o amido como substância de reserva. Além disso, elas são formadoras de um fenômeno chamado maré vermelha, porque elas têm uma coloração de fogo. Quando a gente começa a depositar muita comida dentro da água, ou muito esgoto, ou por algum motivo elas têm aumento na alimentação, elas se reproduzem tanto que fica um borrão laranja em cima da água. Só que o que acaba acontecendo é que elas liberam uma substância química que pode matar outras algas e peixes também. Então acaba morrendo um montão de peixe por causa disso. Nesse caso, esse fenômeno que deixa a água vermelha normalmente acontece em final de tarde no mar e é chamado de maré vermelha pela cor que a água fica, certo? Além disso, muitas vezes algumas espécies podem promover no mar um fenômeno chamado bioluminescência. A gente passa a mão na água de noite e começa a liberar vários pontos luminosos. São elas que fazem isso para tentar ofuscar a visão de algum possível predador. Além disso, essas podem estar associadas a poríferos, esponjas no fundo do mar, e quinidários também, que formam os corais. Por isso que o fundo do mar, quando tem esponja e coral, fica tudo coloridão. São essas algas aqui. Essas algas, então, chamadas zooxantelas, que são algas que se associam com animais e, no fim das contas, acabam garantindo a alimentação de esponja e de quinidários, melhorando, então, nesse caso, a disponibilidade de comida para eles. Esses dois grupos aqui e o terceiro eram grupos unicelulares que já faziam parte do reino protista. Os pluricelulares eram do reino vegetal e foram agregados ao reino protista. Então, o terceiro e último grupo unicelular exclusivo, que são as algas crisofícias, diatomáceas, também chamadas de algas douradas, pela cor que elas têm, ou também bacilariophytes. Nesse caso, são algas unicelulares, tem na água doce, tem na água salgada também. Elas são muito produtoras de oxigênio para a atmosfera, então esse é um grupo bem importante. A parede celular é rígida e é feita de dióxido de silício, se chama sílica, são duas placas que se encaixam. Elas guardam, entre os grupos delas, uma delas é a mais importante, chamada de alga de diatomácea
que ela guarda uma substância química chamada diatomito. Essa substância, ela parece tipo cerâmica e ela começa a formar placas muito grandes que se depositam no fundo do mar, chamado de mar de diatomáceas. Nesses lugares, os caras cavam no chão lá no fundo do mar e tiram placas gigantescas de rocha assim para fazer uso industrial. Eles produzem tinta reflexiva, polidores para metais, para o metal ficar lisinho, utilizam para fabricar creme dental. Então tem vários tipos de utilizações na indústria metal mecânica principalmente, tá? Então ela tem um papel importante, muito importante, econômico. Então tem lugares nos Estados Unidos que os caras vivem de extrair alga do fundo do mar para fazer essas coisas, certo? Além das crisofícias, nós temos agora os grupos que são algas pluricelulares. Então o primeiro pluricelular que era do reino vegetal e agora dentro do reino protista, que são algas fiofícias ou pardas, algumas vezes chamadas de marrons. Elas têm uma cor que vai desde o marrom claro até o verde oliva bem escuro. Nesse caso, sempre pluricelulares, parede celular com celulose, então já se assemelha aos vegetais mesmo. A algina e óleos é o que elas apresentam principalmente na sua parede celular, então muitas vezes elas são utilizadas para a indústria alimentícia, para a fabricação de chocolate, para a fabricação de alguns tipos de sorvete, para dar uma textura mais pastosa. Além disso, são algas que podem atingir tamanhos absurdamente grandes. Então elas podem ficar grandes assim com 50 metros, 100 metros, 200 metros. Imaginem, por exemplo, uma folha de alface que tenha 2 quarteirões de comprimento. É mais ou menos isso que acontece para algumas algas. Então, se elas crescem demais, às vezes elas podem causar danos ou problemas na navegação por causa do tamanho que elas têm, enroscam nas hélices dos navios e aí tranca. Se for barco de pequeno porte, assim de pesca, por exemplo, tem risco de ficar trancado. Navio grandão vai embora, mas os menores assim tem chance de parar. Além disso, os dois últimos grupinhos, o grupo 5, algas rodofícias ou chamadas de algas vermelhas. Essas algas vermelhas, elas são pluricelulares, tem parede celular com celulose, que é carboidrato, né? E aí tem uma coisa importante, às vezes a parede celular de celulose ganha carbonato de cálcio, que é calcário. E essas algas ficam durinhas e rígidas. Aí a gente pega aquele calcário e pode utilizar na mistura da pasta de dente, para escovar os dentes, esfolar o dente e limpar o dente. Por isso que a gente tem umas tais de pasta de dente branqueadoras ou clareadoras dos dentes. É feito com isso. Também, em países onde os recursos minerais do solo são pequenos, a gente tem normalmente essas algas sendo usadas como adubo no chão. Para corrigir o pH do solo, eles colocam essas algas na mistura do solo e aí o solo enriquece de calcário e corrige o pH. E então, dentro delas é possível encontrar uma mucilagem, que é uma meleca. É usado para fabricar agar-agar. Agar é uma geleia, uma gelatina, assim, usada para meio de cultura em laboratório, para as bactérias crescerem em cima, por exemplo, em teste de antibiótico. Além disso, essas que ficam grandes muitas vezes podem ser usadas como aquela alga do sushi, do sashimi, né, que é usado para enrolar as coisas. E para gelatina também é possível utilizar. Então, são algas que têm um papel econômico importante, especialmente na indústria alimentícia. É lógico que essas que são usadas na comida não pode ter calcário, senão seria que nem tu mordeu uma pedra. Então, não funciona. E por último, uma que tem uma importância evolutiva muito grande, que são as algas clorofícias ou verdes. Aqui nós temos algas que deram origem para o reino vegetal. Tá? Então, tu tem seres unicelulares que estão na terra, unicelulares que estão na água doce e na água salgada, pluricelulares que vivem nos 3 meios, água doce, água salgada e terra úmida, às vezes até em casca de árvore. Então esse grupo aqui foi migrando para a terra e deu origem para o grupo das briófitas depois. Então a diferença é que essas algas aqui, todas elas, especialmente as pluricelulares, mantêm a estrutura reprodutiva solta na água. Então o embrião não fica protegido dentro delas, como acontece nas plantas. Esse é o grande diferencial para quem fica no reino protista e quem vai para dentro do reino vegetal. Reino vegetal são seres que apresentam algum tipo de tecido, essas algas nenhuma tem isso, e ainda que podem ter o embrião da planta protegido. No caso, as plantas têm, as algas não têm. Esse grupo, então, além de ser multicelular, pode ser aquático, pode viver na terra úmida, água tanto faz, água doce ou salgada. São indivíduos que apresentam parede celular de celulose, apresentam a cor verde, então. Esses indivíduos têm reserva de amido, que é a mesma coisa que tem na batata e na mandioca, por exemplo. Formam líquens quando associados com fungos e, do ponto de vista evolutivo, muito importantes, vão dar origem para o reino vegetal. Sendo assim, os grupos 4, 5 e 6 são aqueles grupos de algas que estavam no reino vegetal, são mais parecidos com plantas, reproduzem como plantas, mas não têm tecido e o embrião fica solto. Por isso que elas hoje fazem parte do grupo das algas protistas, junto com as algas unicelulares que aqui já estavam.